E aí, gente, sejam bem-vindos ao Superguest. Vamos iniciar esse projeto de redação e linguagens e também de entretenimento para vocês, os nossos queridos vestibulandos. Hoje eu estou aqui com a minha querida professora Raquel Regis, que vai aí iniciar esse projeto junto comigo. Antes de mais nada, eu quero agradecê-la, tá, a oportunidade, porque tudo isso iniciou exatamente por causa de um convite, gente, que ela fez para mim, para eu participar do podcast dela, o famoso podcast sem nome. Vamos lá, hein? Acompanha a professora Raquel. Raquel, minha querida, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo primeiro convite, tá? Você sabe que foi um convite muito especial e eu não poderia deixar de convidá-la para abrir esse projeto aqui comigo. E agora com vocês, a Raquel, gente! Primeiro, agradecer a professora Lívia pelo convite e essa missão de estar estreando aqui o Supercast. Então, muito obrigada também, Livinha. Para quem não me conhece, sou a professora Raquel, de língua portuguesa. Trabalho bastante com literatura, com gramática, compreensão e interpretação de texto e, lógico, também a produção textual. Então, obrigada, Livinha, por ter me convidado para essa missão. Legal. Raquel, o nosso assunto de hoje é o assédio sexual no Brasil. Nós sabemos que esse é um tema de difícil abordagem para a gente, né, como cidadão, principalmente para os vestibulandos, se precisarem escrever uma redação a respeito desse tema. Ele chega a ser um tema polêmico, um tema subjetivo, e a gente entende ele como um tema que a gente costuma falar de um tema pesado, né, um tema de difícil abordagem, né? Então vamos tentar clarear, vamos tentar facilitar um pouco, né? Porque vai que esse é o tema do vestibular do Enem de 2023, da nossa VUNESP de 2023, né? Então, ou até mesmo da prova do PSC3, né? Dia também, 30. Também nos vestibulares seriados. Verdade. Boa lembrança, boa lembrança. PSC2, né? CIS2, aliás. Então vamos lá. Raquel, olha só, eu acho que um ponto importante para a gente diferenciar, antes de iniciar a nossa conversa a respeito do assédio sexual, é a diferença entre o assédio e a importunação sexual. Fala aí pra gente um pouquinho a respeito disso. Isso é muito importante porque todo mundo acha que tudo é assédio, né? Mas de acordo com a lei, há diferença. Então, para ser assédio sexual, tem que ter hierarquia profissional. Então, é aquilo que é feito no dia a dia do trabalho. Tá? Então, alguém que é superior a você começa a te importunar, nesse caso, querendo vantagens, tá? E pondo em xeque o teu trabalho. Então, nesse caso, eu tenho um assédio sexual. Certo. E a importunação sexual não precisa dessa relação hierárquica. Basta você se sentir o quê? Incomodado. É no teu dia a dia, quando você está passando na rua, quando você está no ônibus, quando você está na fila, na fila de banco, alguém que fala alguma coisa para você e não é agradável, né? Exato. Então, palavras de baixo calão, né? O próprio fio-fio já denota ali um assédio, nesse caso, que vai para o campo da importunação. Viu? Então é essa a diferença crucial. Assédio, questão hierárquica profissional, importunação é o nosso dia a dia. Você se sentir ali agredido verbalmente, alguém que tocou em você, que falou alguma coisa. Olhou então, de jeito estranho. Olhou de jeito estranho, fixamente para determinada parte do seu corpo. Então aí é importunação sexual. Tá bom. Gente, olha só, é muito importante ter a distinção entre os vocábulos, principalmente para nós que vamos elaborar textos, tá? A precisão vocabular, ela é um critério muito observado na correção do teu texto. Então, quando você escreve um texto demonstrando, indicando que você tem esse domínio da diferença do significado, dos termos, né, da palavra, do vocábulo, assédio e importunação, isso já vai agregar muito para a tua produção textual, tá bom? Então, sem entendam. Contar, né, Livinha, que é importante também para não tangenciar. Então, tudo vai depender do tema que vier. Se ele estiver falando sobre importunação, se ele estiver falando sobre assédio. Assédio, exato. Então, assim, a galera fica muito ali, muito à flor da pele, Raquel, querendo que a gente gere, né? Acabe criando aí temas. Professora, mas como poderia vir um tema, né? Vamos focar aqui no assédio, certo, tá? Como poderia vir um tema envolvendo a questão do assédio sexual, né? Porque muito se falou devido à questão do caso que aconteceu no Big Brother.
Ok? Então, ali no Big Brother, partindo dessa linha de raciocínio que você nos deu, nós tivemos uma importunação sexual. Sim. Não foi? Eles estão ali em pares, né, iguais, né, são participantes do mesmo programa, estão concorrendo a um prêmio. E aí tivemos uma situação ali decadente, né, gente? Isso, assim, a palavra... a personagem não, a participante, né, a convidada lá do México, ela não se sentiu bem, né, com as abordagens feitas pelos MC Guimê e Cara de Sapato. Exatamente. Então, assim, daí a gente já tem um cenário para que vocês possam acompanhar o raciocínio da questão do assédio e da questão da importunação. Eu vou agora mencionar um tema, Raquel, que eu acho que pode ser um tema assim, cara de Enem, né? Porque a gente sabe que o Enem traz essas problemáticas sociais. Sim. O assédio não é uma prática. O assédio e a importunação sexual não são práticas recentes. Muito pelo contrário, né? Elas estão aí desde que nós estamos aqui convivendo em sociedade, na verdade. Nós vemos aí esse desconforto social, né? Em que muitas... isso não se fecha só ao grupo feminino, principalmente ao grupo feminino, mas não somente a ele. Isso é válido também mencionar, sim, né? Sem dúvida. Então, assim, é importante que o aluno consiga visualizar como ele vai colocar isso no texto. Então, para ter essa visualização, a gente vai partir de uma temática, tudo bem? Okay. Vamos lá. Olha só, gente, eu pensei nesse tema aqui, ó. A persistência do assédio no contexto nacional. A gente tem o termo assédio sexual sendo colocado na proposta, então ele tem que ser observado, né? Então muito provavelmente a gente vai ter um texto de apoio que traga alguma questão de condição de hierarquia, como você bem explicou. Sim. Muito provavelmente vai ter a lei, a questão penal sendo envolvida ali. Vocês também vão encontrar... Vão ter pesquisas, né? Isso, sobre gráficos. Quanto porcentagem, e provavelmente vai mostrar que quem sofre mais com isso é a mulher. Isso, exatamente. Então, assim, ó, a palavra persistência, Raquel, tem que ser levada em consideração. Quando ele diz que algo está persistindo, no momento de interpretar o tema, né? Sim. A gente entende que é algo que já está na sociedade e que não é resolvido. Ele vai perpetuando e vai continuando e vai persistindo. Isso, ainda que algumas medidas sejam feitas, realizadas para combater, mas talvez não estejam dando, né, ou surtindo o efeito desejado. Exatamente. Vamos pensar agora, Raquel, causas, motivos que fazem com que ocorra a persistência do assédio em contexto nacional. Gente, esse é o momento em que você faz a lista dos seus argumentos, que eu gosto de chamar de depois fatos de ter sociais. Interpretado o tema. Isso, depois de interpretar o tema, a gente está aqui num plano de texto, hein? A gente está aqui num plano de texto. Primeiro momento a gente interpreta o tema, acha os eixos, entende se há algum comando ou não de abordagem e se há ou não há algum recorte. A gente tem a nossa temática assédio, que puxa o eixo violência, né, convívio social também, relações interpessoais. A gente tem a palavra persistência, que traz o recorte que deve ser observado, por que esse comportamento inadequado persiste, e a gente tem o contexto nacional, que é para levar o nosso país em foco, em observação. Beleza? Então vamos lá, Raquel, vamos ajudar esse povo a fazer uma lista de fatos sociais / argumentos. Quem já me segue, me acompanha, sabe que eu trato essas duas palavras de uma forma diferente, mas para você que entende como seleção dos argumentos, vamos agora falar um pouquinho a respeito disso. Amiga, na tua opinião... Se tratando das causas. Persistência, né? Para a persistência. Sem dúvida alguma, eu acredito muito em duas. Certo. Uma em relação à estrutura, né, nossa, que apesar de nós estarmos em pleno século XXI, o que ainda predomina é o patriarcado. Certo. Né? Então, em se tratando de Brasil, principalmente, a estrutura que é colonial, do patriarcalismo, ainda persiste. Né? O homem, ele é o dominador. Então, ele se sente no direito, muitas vezes, de chamar a atenção da mulher, de até elogiá-la de forma descabida, com palavras de baixo calão, e de achar que aquilo não vai acontecer, no caso, não vai implicar nenhum problema para ele. Então, essa persistência da estrutura patriarcal do homem ser o dominante, de ele se sentir ali podendo fazer o que quiser. Certo. Tá? Gente, a professora Raquel deu o fato e já deu uma argumentação aí para vocês, hein? Vem com bônus, hein? O que mais, amiga? Nós temos a estrutura do patriarcado. Aí, isso,
Lembrar, então, da persistência disso, o machismo, certo, ainda. O machismo, porque um não está desligado do outro. Certo. Né? Vai depender da sua argumentação. Você pode até pôr um e outro. Certo. Né? Mas pode ser que você também queira optar por apenas um, e aí a questão machista. Pode agregar no argumento, né? Exatamente. Você vai ali para deixar o teu argumento mais consistente. Legal. Então, o machismo é outro. Bacana. A questão ainda, né, da banalização da mídia, ela contribui porque nós sabemos desde então que surge a questão capital sempre em propagandas, né? A objetificação do corpo a feminino, objetificação, né? da mulher, exatamente, como ali o alvo do desejo masculino, tá? Porque querendo ou não, nessa sociedade patriarcal, é o homem que tem o poder aquisitivo, é o homem que tem o poder de compra, certo. Na maioria das vezes, Sim. né? Isso tem mudado, é lógico, mas ainda hoje quem provém, né, a maioria aí dos lares, né? Dos lares ainda é a figura masculina. Então, a propaganda é feita para causar desejo, muitas vezes, no homem. Ah, professora, mas isso está mudando. Sem dúvida, está mudando. Tá? Mas até então, até 2010, por exemplo, você via ainda as propagandas divulgando ali de cerveja, hoje em dia que já está diminuindo. Exato. Né? Mas os produtos masculinos sempre atrelados à questão feminina como um da conquista, desejo. do desejo, sempre, exatamente. Então é outro eixo que você também pode abordar. Essa questão da mídia. Conexão, né? A mídia Isso. conectando ali o corpo feminino, a imagem da mulher. E a objetificação. Como um objeto de desejo e de conquista. Sempre. E a mulher, nesse caso, sendo passiva, né? Isso. Tanto na questão do machismo, da estrutura patriarcal, como também dessa questão midiática. A mulher é sempre passiva, ela sempre está ali tendo de aceitar o desejo do dominante, né, do homem. Certo, entendi. E aquele um ponto que eu já vi alguns alunos colocando, não sei se você concorda, é a questão da culpabilidade da vítima. Isso daí é algo que me lembra muito um conto. Olha, lá vem repertório, hein, gente? Me lembra muito um conto sensacional, Vai. que é A Língua do P, da Clarice Lispector. Legal. Em que mostra uma personagem que ela sofre justamente uma importunação sexual. Ela está no trem e ela é uma professora, tá? Ela pega o trem para ir ao aeroporto e de lá ir para os Estados Unidos. Então ela tá sozinha com as suas 2 malas e ela escolhe um vagão com menos gente. Certo. Então ela olhou no momento, tinha uma senhora e poxa, os outros vagões estavam mais cheios, então ela preferiu esse. Sendo que aí depois outros 2 homens entraram e eles começaram a conversar sobre ela na língua do P. Primeiro ela não entendeu, né? Ela não entendeu o que estava acontecendo, o que eles estavam falando, mas aquilo remeteu à infância. Então ela conhecia aquele linguajar. E ela percebeu que eles estavam falando sobre ela, até que ela escuta eles dizendo que iriam, no caso, estuprá-la quando chegasse o túnel. Entendi. Então ela entende isso. E o que ocorre? Ela, para se livrar daquela situação, ela pensa como que ela pode se livrar. E lembra que é um conto da década de 60, 70? Olha aí. Então você tem ali a mulher que estava muito recatada, bem vestida. Eles começaram a dizer que depois ainda iriam matá-la, roubá-la. Meu Deus. Então ela fica desesperada, porque ela parecia, né, uma mulher assim que tivesse posse, mas não tinha. Entendi. Era uma professora, né? Vamos dizer assim, ali classe remediada. E então ela tem a ideia de se fingir de prostituta. Que ela diz assim, eles não vão querer uma prostituta. Olha aí a questão social, né, do machismo, né? E realmente, quando ela pega o batom, faz uma maquiagem mais forte, pega a blusa, desabotoa, deixa um pouco os seios à mostra, começa a agir feito uma prostituta, eles não a querem mais. A rejeição. A rejeição. E o que acontece? O
um dos que ajudavam, né, trabalhavam no trem, denuncia, diz assim, olha, na próxima parada a gente vai denunciar essa prostituta. E aí a polícia vem e aprende, porque naquela época a prostituição era muito mais pesada, né, em relação à questão do crime. E quando ela chega na delegacia para contar isso, para dizer porque ela se livrou, e outra coisa, o engraçado é quando ela sai, as outras mulheres que a veem ajudam, recriminam, exatamente. Uma mulher, principalmente, que estava indo sozinha também, muito parecida com ela. E ela se preocupa, poxa vida, quem sabe eles não vão querer fazer com ela o que eles queriam fazer comigo. Só que ela não pôde avisar nada. E aí é levada para a delegacia. Lá, ela não tem ninguém, só o delegado, e ele pergunta a primeira coisa: por que você escolheu esse vagão? Por que não escolheu outro? Então aí já começa, né? Ela diz assim, poxa, eu escolhi porque tinha menos gente, eu queria ficar mais descansar, dormir um pouco, e aí todo o tempo. E por que você estava com essa roupa? E por que isso? Por que aquilo? Então é um conto muito emblemático para mostrar essa situação, atemporal, né? Sim, da culpabilidade da vítima, porque ela não tem nenhuma consideração ao ser, nesse caso, né, detida e depois... Ser ouvida, né? Ser ouvida, não. Eles acham que era tudo mentira, era invenção dela. Para ela comprovar que ela não era uma prostituta, foram 3 dias que ela passou presa. E quando ela saiu, o conto é engraçado, porque aí ela vai, passa na banca de revista e vê aquela moça que a julgou. E justamente dizendo que tinha sido morta no vagão do trem. Olha aí. Então ela lembra, ela diz, poxa, justamente quem me julgou. Então é um conto assim que é fora de série. Né? Gente, olha aí, ó, Clarice Lispector, Língua do P, é o nome do conto do livro A Via Crucis do Corpo. Olha aí, gente, já é um repertóriozão pra vocês, hein? Sim, demais. Então, Livinha, essa questão da culpabilidade da vítima, por incrível que pareça, ainda... Persiste também. É um fator crucial na persistência. Às vezes coisas de que até nós mulheres pensamos, poxa, mas por que estava com aquela roupa? Isso. Por que estava fazendo ali aquele horário? Por que estava fazendo aquele horário? Por que sozinha? Exato. Então é outro fator que também é algo que você pode expor como uma das causas. Eu entendo muito o julgamento antes da empatia, né? No lugar de você ouvir a vítima, entender o porquê daquele comportamento, o que ela faz ali, ou o porquê que está acontecendo naquela situação, vem sempre antes um julgamento. E mesmo assim, você ter a noção de que, independente do que a pessoa estiver fazendo, o horário... Pois a questão do acolhimento. Né, você... Tá ali, a gente não tem nem que perguntar, é simplesmente focar no erro que ocorreu. Ali no socorro, né? A pessoa está precisando de uma ajuda, vivendo ali um momento de infortúnio, né? Uma questão ali de completo desconforto, né? Total. Primeiro porque você sabe que vai ser julgado. E isso é um outro fator também. A questão a persistência disso é de a mulher não querer também fazer a denúncia. Porque justamente ela sabe que vai ser muito julgada, então ela prefere às vezes ficar quieta, viver aquele momento, sofrer, a expor o que aconteceu. Exato. Então isso também faz persistir essa questão do assédio e da importunação. Entendi. Gente, vamos focar aqui, ó, nos fatores, hein? Nos argumentos que a professora deu para vocês. Nós temos a estrutura do patriarcado, nós temos a persistência da cultura do machismo e nós temos aí também a culpabilidade da vítima. E já com um repertório fantástico para vocês, tá? Essa tua fala, Raquel, de muitas vezes a vítima preferir não denunciar, que seria o quarto motivo, né? A questão do medo de fazer a denúncia e segurar a informação para si, o momento, a tristeza, a dor, o acontecimento, me fez pensar em um segundo tema. Diga. Olha só esse aqui, ó, a banalização do assédio ou ainda a persistência do assédio e o impacto disso. Porque nós sabemos que a pessoa que sofre esse tipo de violência e guarda para si por vergonha, ou talvez até por acreditar que nada vai acontecer, que aí seria uma outra causa, a questão da impunidade. A impunidade, ela com certeza sofrerá impactos na sua saúde mental. Total. Não é verdade? Total. Então, olha só, gente, um segundo tema que vale a pena ser pensado e vale muito a pena ser treinado por vocês poderia ser a banalização do assédio sexual e o impacto desse comportamento na sociedade brasileira. Ou ainda pegar o primeiro e juntar com esse outro, que ficaria assim, ó, a persistência do assédio sexual e o impacto desse comportamento, o impacto disso no contexto nacional.
Já pegando o gancho aqui de um dos fatores que a Raquel mencionou. É muito importante lembrar que se o tema fala da persistência, você deve colocar 2 motivos para que esse comportamento persista. Então seria um tema que trabalharia só as causas. Certo. Aqui a gente está conversando sobre o assunto, porque o tá? aluno às vezes não sabe analisar os temas. Exato, é essa a questão. Ele não consegue, Raquel, ter essa percepção a respeito do comando de abordagem. Né, gente? Então os comandos, eles vão ter a ver, eles vão se relacionar com o fato de você trabalhar causas ou consequências, ou ainda uma causa e uma consequência. Então entenda que nosso papo aqui é a respeito do assédio sexual, diferenciando para você o vocábulo assédio de importunação e também tentando aqui elaborar alguns temas para te ajudar a treinar, tá? Então olha só, Raquel, partindo agora dessa linha de raciocínio, quando a gente pensa aqui na nossa conversa, a banalização do assédio e o impacto disso. Vamos focar agora em alguns dos impactos, partindo muito desse fato que tu colocaste, da culpabilidade da vítima e também da questão da impunidade, né? O descrédito, né, com as autoridades. Certo. Na verdade, além do impacto ali da questão da saúde mental, né, que outro impacto você acha que essa cultura, né, do assédio, esse comportamento da importunação sexual, ele pode trazer para a nossa sociedade? A partir da questão da culpabilidade e de a mulher, ou até mesmo, de repente, quem sofrer, né? A gente está falando aqui, pode ser qualquer um, no caso, a vítima. Eu acredito muito na questão da banalidade, dos impactos, e lembrar que impactos, né, Livinha, é a questão da consequência. Então, toda vez que vier efeito, impacto, já sabe que são as consequências que você deve abordar. E se tratando principalmente da culpabilidade da vítima, você, em se tratando de assédio, né? Então, digamos, a pessoa vai, muitas vezes, não quer passar por nenhum desconforto, né, de denunciar. E isso vai causar problemas psicológicos. Exato. De repente, essa pessoa para de trabalhar. Então, ao parar de trabalhar, você já sabe que aí vem questões financeiras, problemas financeiros, né? Do problema financeiro causa o que também? A questão do problema da falta de agravos emocionais. Isso, agravo, aí vem questão de educação. Vem o isolamento social, violência, medo de convivência social. Então, de não confiar no outro, de não ter força, tá? A questão da própria depressão, né? Você fica se sentindo mal. Então, é importante pensar, porque é um problema que vai causar inúmeros outros. Exatamente. Então, são muitas entraves mesmo que podem ocorrer. Sei. Então, a gente vai desde questões de agravamento de saúde mental, né, como o surgimento ali da depressão, da ansiedade, o medo do convívio social, porque você fica naquele receio de... Isso, síndrome do pânico, síndrome ansiedade. do pânico, exatamente. O medo daquele episódio se repetir, porque você pode, muitas vezes, e pode acontecer mesmo, você pode ter aquela leitura do cenário e se sentir, meu Deus, vai acontecer novamente. Eu vou viver aquele trauma novamente, né? Isso. Então, a importância da denúncia, né, a importância do encorajamento para a denúncia, que já viria aí na questão mais da intervenção, sim, né? Ela deve ser muito bem pensada, muito bem articulada, e principalmente pela mídia, né, de como você pode se comportar, no sentido de a quem procurar, né, que órgão você deve ligar para fazer a denúncia, pedir uma ajuda, os profissionais da saúde que você precisa acionar para te ajudar na questão da terapia. A gente tem a terapia hoje ainda vista com muito preconceito, sim, pela sociedade, sim, né? Demais. Então, assim, é um profissional da sociedade atualmente extremamente importante. Não que a terapia não fosse importante anteriormente, mas devido a essas questões sociais, que estão vindo mais à tona, né? Porque há essa liberdade, exato, maior que antes não havia. Eu acho isso muito, muito positivo, sim, né? Porque você tem a normalização da terapia como um processo de descoberta e de você vencer ali as suas dificuldades, um processo de cura,
né? Isso, muito, vamos dizer assim, esse impacto vem justamente com a questão da tecnologia, né? Do fato de você hoje não ficar calado, também não precisa ir em si a uma delegacia, né? Há aquelas pessoas que agora não têm medo, filmam, denunciam a partir de social, um vídeo, né? Para que a pessoa saiba, olha aqui a vergonha que a pessoa passou. Exatamente. E aí, daí já aparecem outros, né, que se sentem também... Se identificam, né, de um pertencimento, então, né? a questão da internet, essa democratização também, ela tira um pouco da questão da mídia tradicional, né, por exemplo, só a televisão, e dá poder para a pessoa que tem menos mesmo visibilidade, ela poder fazer essa denúncia. É bem interessante. É uma medida de intervenção bem bacana, gente. Essa denúncia social de que muitas pessoas, muitos influenciadores, não só influenciadores, mas como a Raquel colocou aqui, a pessoa, aquela com menos visibilidade, né, com menos seguidores, vamos falar assim, ela também consegue ser ativa nessa denúncia e nesse comportamento ela vai encorajar os outros também a denunciar, se sente ali acolhida, né, por aquilo que aconteceu com ela no caso. Que justamente foi daí que veio a questão do crime de importunação, que antes havia só a questão do assédio. Exato. Mas a partir do momento que aquela mulher, que agora eu esqueci o nome, que ela estava no ônibus, né? No ônibus não, acho que era no metrô, e o homem ejaculou nela e conseguiram fazer esse registro, mas não tinha nenhuma lei ali para encaixá-lo. Entendi. E foi aí que em 2018 foi criado então o crime de importunação sexual, que é para essas condições de não ter em si o contato com a pessoa, né? Mas só o fato da lascívia, de ele estar se insinuando ali sexualmente, já ser algo a ser punido. Então é uma conquista. No entanto, muita gente ainda não sabe. Isso. Né? Ainda não sabe o que fazer, ainda não tem apoio. Em delegacias, né? Não tem uma equipe preparada. Então, para receber a vítima sem julgamentos, que aí exatamente volta para o conto, né? Exato. Então, você receber aquela pessoa que sofreu essa violência numa recepção empática. Vamos ouvi-la e vamos ajudá-la, né? Para saber de que forma podemos socorrer essa pessoa que está passando por uma dificuldade. Sem dúvida. Né? Então, e aí você quebra várias correntes. Você quebra ali a estrutura do patriarcado, você quebra o machismo e você acolhe a vítima como ela deve ser acolhida. E justamente eu acredito muito aí na questão da escola, né? Também. Sim, trabalhando essas temáticas no dia a dia. Desde a base. Desde a base. Desde a base. Né? Exato. Para lá no ensino infantil, o menino já respeitar, a menina já respeitar o outro. O não, né? Quando diz que não é não. Então, isso é fundamental. Sim, lógico, sem dúvida alguma, sem esquecer a questão familiar. Né? A base familiar e a base escolar, né? As duas, como diz... os autores, as suas instituições primárias, né? A casa e a escola, né? Então, você educar, orientar da forma adequada um cidadão. Exato. E aí você pode usar, nesse caso, justamente a questão do patriarcado, você pode usar o Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Né? Olha aí, gente, ela já vem com repertórios, hein? Era o próximo tópico, mas ela não se aguenta. Ela é demais. Vai, minha querida. O Sérgio Buarque com Casa Grande e Senzala, em que ele mostra justamente essa estrutura do homem dominador, do dono da fazenda ali, ele ter, né, esse papel de, inclusive, se achar o dono até mesmo das mulheres. É interessante. Olha aí, ó, vamos lá. Raquel, nossa próxima pauta aqui é exatamente essa, né? Quais os repertórios? Ela já mencionou 2 aqui, gente, porque ela é maravilhosa, ela é mulher da literatura, ela é dona da literatura toda, tá? Gostaria de avisar para vocês. Então, assim, amiga, além desses 2 repertórios, né? O conto da Clarice, né? A língua do P? Sim. Pronto, a língua do P, a língua do P. Leiam. Busquem curtinho, repertórios diferentes para engrandecer a escrita, para facilitar a argumentação de vocês. O segundo repertório que você mencionou agora? Casa Grande e Senzala, Sérgio Buarque de Holanda. Olha aí. E que mais? Que mais você poderia indicar? Você também pode verificar a própria, né? Aquela que é a causadora daquele
A UE, que foi Não Se Nasce Mulher, Torna-se Mulher, da Simone de Beauvoir. Exato. Que justamente vai mostrar que a mulher nasce e ela vai ter que se adequar a essa questão social, na sociedade. Né? Então, ali é fundamental, porque o que ela está querendo dizer é que a gente não pode ser quem a gente quer. Porque Exatamente. justamente questões sociais, de estar ali livre, né? De poder sair, de poder vestir o que se quer. Exato. Tá? Então é um outro repertório maravilhoso bem Simone de Beauvoir. Bem profundo. O do Pierre Bourdieu. Maravilhoso. Que a gente tem lá a questão da dominação, né? Do masculino. Então, ali sobre o machismo é fundamental, é uma obra que vale a pena vocês verificarem pelo menos um bom resumo, uma boa resenha. Exato, até porque você precisa de um excerto só, uma frase, um pensamento dele para encaixar ali. Exato, né? Fazer a conexão. Você pode citar o próprio Dom Casmurro, né, do Machado de Assis, que, professora, mas não tem violência, o assédio em si. Mas a questão até hoje, em pleno século XXI, mais famosa do livro, que tem tantas outras coisas para gente trabalhar, sobre autoconhecimento, sobre ciúme, sobre as diferenças de classes, tem tantos outros temas, mas o que as pessoas conhecem? Capitu, traiu ou não traiu? Então, é uma persistência dessa questão da mulher sempre como um lugar de submissão, sempre vista como aquela que é frágil, que precisa de proteção, principalmente tanto no ambiente rural quanto urbano. Exato. Né? Essa questão da vinda da mulher para o mercado de trabalho, ali para o final do século XIX. Então, é outro aspecto histórico que pode ser trabalhado também. Olha aí, a alusão histórica. Muito bom. Eu gosto também muito, amiga, de mencionar nesses textos que tem como eixo aí a questão da violência, a Hannah Arendt, né? Sobre a banalização do mal. Sem dúvida. Né? Nós não podemos nos acostumar. Essa persistência vem muito dessa tentativa de nos fazer, né? De fazer com que nós nos acostumemos aí com esse comportamento machista, né? Inadequado perante ao grupo feminino. Então a gente tem que entrar com essa autora também para quebra desse Perfeito, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa. E tem os filmes, né? Sim, filmes importantes e principalmente assim, alguns que se, vamos dizer, familiarizaram entre o público mais a partir de filme, mas que eram livros, né? Que são livros, na verdade. Então, a Cor Púrpura, por exemplo, que fala da questão da dominação do corpo feminino negro, né? Nesse aspecto. Então, aí eu já uniria não só a questão do assédio, né? Da violência contra a mulher, não li nem quanto a questão do racismo. Então, é maravilhoso. Você, se ainda não leu o livro, A Cor Púrpura, assista ao filme, vale muito a pena. Já vou ficar aí com essa dica aí para fim de semana. A série, né? Se for um tema assim, mais de juventude, os 13 Porquês. Sim, principalmente o primeiro episódio, a primeira temporada, né? Da questão lá do suicídio da Hannah Baker, que tem tudo a ver essa questão da importunação, do assédio e do estupro, né? Dessa cultura toda. Então, os 13 Porquês ali, a primeira temporada é muito, muito forte. Vale a pena você... A gente vai conversando e vai lembrando dos repertórios, né? E é isso que eu falo para eles. No momento de escrever, gente, no momento do vestibular, é importante você fazer o plano de texto exatamente para que as suas memórias possam surgir a respeito desse tema. Sim. O ponto de você lembrar, perceber os eixos que estão sendo ali tratados, assuntos, quais foram os filmes que você já assistiu, os seriados que você também já teve oportunidade de ver, de visualizar, as suas leituras, entendeu? Porque assim, muitas vezes a gente olha para o tema e fala, nossa, esse tema ele é muito polêmico, ele é muito pesado, eu não vou conseguir. Então assim, não gere uma atmosfera negativa para si. Isso, a emoção é muito importante nessa hora. Fica difícil de você controlar depois. Por isso que vale a pena você registrar, escrever. Fazer porque a nossa memória ela é muito bagunçada, né? Então, a partir do momento que eu vou colocando lá as várias, mas depois eu vejo, seleciono, né? Qual que vai se encaixar melhor aqui no meu
no caso, no meu argumento, na minha tese, né? Exato. Então é fundamental você se organizar dessa forma, registrando tudo. Não confie só na memória, nosso pensamento, ele é cheio de emaranhados, é um verdadeiro labirinto. Então, ainda mais na hora de fazer uma redação, né, amiga? Ave Maria. E haja equilíbrio, minha gente. E aí, meu amor, é treino, e de preferência venha treinar com essa mulher, tá? Que ela é o poder na redação. Maravilhosa. Gente, olha só. Finalizando aqui esse momento, tá? Desse tema, um tema muito importante, um possível tema, sim, para os vestibulares, principalmente aqueles que trabalham com a problemática. Lembrando que a VUNESP também trabalha com problemáticas, isso não fica fechado apenas para o Enem. Os vestibulares seriados também, como os nossos, o PSC e o CIS, também podem abordar uma problemática tão atual e atemporal, como mencionado aqui pela Raquel, que é o assédio e a importunação sexual, tá bom? E lembrar sobre essa questão de repertório também, porque é uma coisa que me veio agora a lembrança, né, de perguntar assim, poderia citar o BBB? Uhum. E embora seja um programa popular, né? Isso. Mas não tem problema, não gente. Tem problema. Você pode citar sem problema nenhum. Esse é um grande mito, né? É ser algo que venha contribuir para a tua redação. Exato. Eu costumo dizer para eles que os 3 critérios que serão avaliados no teu repertório sociocultural ele é verdadeiro, qual é a fonte desse repertório e ele está sendo produtivo para o que está sendo discutido. Porque existe um mito. É que tem gente que coloca o repertório só pra fazer linha, né? Então é o que eu costumo falar, repertório na tora, repertório forçado, né? Um repertório que não contribui com nada. Então ele também não serve, não adianta. Eu estou falando a respeito do quê? Qual é a minha tese? Cadê o meu argumento? E tudo vai encaixando e vai fluindo e vai ficando uma coisa fantástica, que é o parágrafo, né, gente? Sim. Então, assim, fechando aqui esse nosso momento, eu quero iniciar um outro momento, tá? Um momento de descontração aqui com a professora Raquel, nesse nosso episódio aqui do Supercast, que é o 1 Minuto com Raquel. Gente, olha só, e é 1 minuto mesmo, hein? Olha pra cá. Vamos lá, Raquel. Gente, vamos ficar aqui por dentro aqui de algumas informações íntimas da Raquel. Vambora, Raquel. Amiga, uma leitura inesquecível. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fiz com 15 anos, mudou muita coisa na minha cabeça. Primeira vez, eu entendi muita coisa, depois reli na faculdade já com 26 anos e é um livro fundamental para a vida. Legal. 2, uma série a que todos devem assistir. The 100, os 100. Eita. Porque mostra ali a essência do ser humano em busca da sobrevivência. Arrasou, vou assistir, é capaz de fazer, o que nós somos capazes de fazer para sobreviver. Gente, maravilhoso. Próxima, sua comida preferida é? Lasanha. Eu amo lasanha. De quê? De quê? Qual o sabor? É a tradicional bolonhesa. Né? Muito bem, vamos lá. E uma paixão? Paixão... As letras. As letras? Letras, língua portuguesa, porque foi o que aconteceu, né? Uhum. Não era uma coisa que eu queria, não era um sonho, mas eu me apaixonei e cá estou. Nossa. Até então. Ai, que legal. Minha querida, muito obrigada, tá? Que você volte mais vezes aqui no nosso Supercast. Foi um prazer te receber e até a próxima. Muito sucesso, muita luz, você merece. Amém. E eu tenho certeza que isso aqui é o primeiro de muitos. Legal, obrigada. Galera, obrigada pela audiência de vocês. Fiquem conosco para mais Supercast. Um beijo no coração. Gente. Seu podcast de redação e entretenimento. Valeu!